Tem Então, uma ideia muito comum que a gente, algum dia na vida tem contato, de que quando você está lendo a Bíblia, ele tem esse sentido gramatical, onde eu posso entender e tudo, mas vai ter um sentido por trás do texto que eu tenho que ter uma revelação especial, acessar tem que ser iluminado de alguma forma para ter um acesso a um sentido por trás do texto. Sentido mais profundo. E que Deus dá aquele sentido só para mim, tudo, essa ideia, escola alexandrina, né? Eu acho que traz muito isso. Como é que a gente lidar com esse tipo de interpretação? não há esse sentido, certo? E por que não há esse sentido? Porque eu tenho que respeitar a intenção autoral. O que o autor quis dizer. Alguém diz, não, mas isso não tem como saber. Se não tem como saber, algumas ordens bíblicas perdem o sentido. Por exemplo, ao terminar de escrever a lei, Moisés diz para o povo, não acrescentem nem retirem nada. Quando eu não consigo saber o que o autor quis dizer, eu vou dar um outro sentido. Eu estou acrescentando. Então, quando eu saio do sentido gramatical, eu estou atribuindo um novo sentido. Eu estou acrescentando. Se não é possível saber o sentido que o autor quis dar, essa ordem, não acrescentem ou não retirem, não tem cabimento. Perde o sentido, né? Exatamente. A questão de Jesus pergunta várias vezes, vocês não leram, por exemplo, em Mateus 19, quando se faz a pergunta sobre o divórcio, vocês não leram que desde o não faria nenhum sentido apelar ao que está escrito se a gente não puder saber o que quem escreveu pretendia dizer. Quando eu coloco essa ideia de que tem esse sentido aqui, mas tem um sentido aí posterior, eu estou abrindo uma porta para a interpretação particular que acrescenta sentidos, que não é o do autor. Então, isso não existe na Escritura. É o que está escrito. Um exemplo claro disso é a Igreja Católica, né? Em que eles acreditam também nisso, que a Igreja tem autorização de Deus para fornecer sentido para o povo, né? E aí a gente vê muitas coisas acrescentadas dentro do catolicismo que a gente não vê na Bíblia. De onde é que vem? Muitas vezes é dessas interpretações aí alegóricas da Bíblia, né? Exatamente. Interessante. Então, mas o senhor vinha falando aí da pregação expositiva, que tem que respeitar o seu sentido gramatical, tudo. Tem que respeitar o estilo literário. Então, por exemplo, você tem na Bíblia narrativas, você tem poesias, você tem cartas, você tem discursos lógicos. E você tem que respeitar o sentido literário. Eu tenho que interpretar poesia como poesia. Eu tenho que interpretar narrativa como narrativa. Uma carta ou um sermão, que é um discurso lógico, como um discurso lógico. Provérbio, né? Acho que tem muita gente que confunde provérbio com promessa, né? Provérbios é um estilo bem peculiar, que ele vai usar poesia e o estilo de ditados para transmitir verdades. Okay? Então, eu tenho que respeitar isso. E eu tenho que respeitar o contexto histórico geográfico. Por exemplo, quando a Bíblia diz, renova-nos como as torrentes do Negev, eu tenho que saber o que é Negev, o que são torrentes do Negev. Por que o autor usa esta figura? Quando fala de rosa de Saron, eu tenho que entender o que é Saron, o que é rosa, porque senão eu vou perder o sentido. Então, tem essa interpretação
do texto, saber onde começa, onde termina, cada unidade predicante, da gramática, o que as palavras significam, da literária, dentro da literatura, Estilo, né? do estilo literário, e a interpretação do contexto histórico geográfico, certo? Dentro daquele contexto, o que significaria, por exemplo, quando Paulo fala das mulheres usando o véu em Corinto, qual era o contexto histórico, geográfico, o que ocasionou isso? Porque, novamente, se eu não souber, eu vou perder. Mas há um quinto, que é aquele primeiro que eu coloquei, da narrativa, que é o da intertextualidade. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. Os escritores posteriores escreviam tendo conhecimento dos escritos anteriores. Então, já em Josué você vê várias referências à lei de Moisés. Você vê Zacarias falando de todos os profetas antes de mim. Você vê Malaquias mencionando Moisés e Elias. E o Novo Testamento, então, está cheio de referências ao Antigo. Então, eu diria que nesses 5 contextos é que se faz a pregação expositiva.